Fala Calaçar, beleza? Aqui é o Cal e depois de muita gente pedir para fazer outros tipos de vídeos, conteúdo falando sobre o passado de Westeros, a rebelião do Robert, a dança dos dragões, enfim, tudo que fala acerca do passado do que a gente vê que é contado em Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, eu decidi realizar esse tipo de vídeo, mas eu não sabia como começar, porque existe muito conteúdo e tem muita coisa pra gente falar sobre. Sendo assim, eu decidi usar um guia praticamente que foi criado, que é esse livro maravilhoso chamado O Mundo de Gelo e Fogo, o qual ele é muito bem elaborado porque ele foi criado pelo George Martin e duas pessoas que todo criador de conteúdo de Game of Thrones sonha, deseja se tornar um dia uma referência nessa obra, que é o Hélio Garcia e a Linda Antonsson. Quem são esses dois? Bom, em 1998 eles decidiram criar um jogo online baseado em Crônicas de Gelo e Fogo, pediram autorização para o George Martin, ele autorizou, e hoje eles têm um site chamado Westeros.org. Basicamente, essas duas pessoas, esses dois seres, são consultados pelo próprio George Martin para tudo que é feito sobre Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo, relativo a essas obras. Eles se lembram praticamente tudo o que o Martin disse. Até o Martin se confunde com algumas coisas, mas eles sabem. Então, quando foram criar este livro, esse livrinho aqui, né, ele é muito bonito, então convidaram o George Martin e esses dois fãs para criar toda essa obra, já que eles tinham tudo já estruturado dentro do site deles, o Westeros.org. Vou até mostrar mais um pouquinho aqui do livro para vocês. Ele é lindo, gente. Eu não sei se vocês têm, se um dia vocês vão ter oportunidade de ter esse livro ou conhece algum amigo que tem, aproveita, folheia, lê, porque é muito bonito mesmo, vale a pena. Mas vamos ao que interessa. Então eu decidi seguir este livro, os capítulos deste livro. O que eu vou fazer é seguir a cronologia e passando para vocês informações relativas ao mundo de Westeros, de Essos e dos outros continentes, mostrados em Game of Thrones e Crônicas de Gelo e Fogo. Uma curiosidade sobre esse livro é porque ele foi desenvolvido como se um mestre Mandel, tivesse escrito este livro para o príncipe, aliás, para o rei de então, Tommen, que agora já não é mais, a gente sabe disso, mas é como se o Tommen fosse vivo e o mestre fez esse livro, criou esse livro para o Tommen conhecer a história não contada de Westeros e as Crônicas de Gelo e Fogo. Para começar, eu vou falar sobre a história antiga, para ser mais exato, sobre a Era da Aurora. Bora lá? Não se sabe exatamente quando o mundo foi criado, mas há especulações de que ele tem início de 40.000 a 500.000 anos antes da história que é contada em Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones. Assim como no nosso mundo, na Terra, os homens no começo não eram letrados, então a gente só tem textos mais antigos de alguns contos ândalos, valirianos, giscari e alguns das terras de Ashai. Sabe-se que o Oriente era repleto de vários povos. Já em Westeros existiam apenas dois grupos, os Filhos da Floresta e os Gigantes. Falando um pouco sobre os Gigantes, eles eram poderosos, porém simples. Estima-se que o maior gigante chegou a ter mais de 4 metros de altura e a média de altura deles é de 3,5 metros. Eles não fazem casas ou vestuários, usam apenas grossas peles de animais. Não sabem manejar ferramentas, não possuem reis ou senhores. Moram em cavernas ou sob árvores e não conhecem metalurgia ou agricultura. Até a história que nós vemos sendo contadas em Game of Thrones ou Crônicas de Gelo e Fogo, por mais de 100 anos não haviam notícias de gigantes. Eles não foram avistados por mais de 100 anos. Somente quando a gente descobre que existem gigantes aliados ao Mance Rayder na história em questão que a gente está acompanhando na série e nos livros. Agora sobre os Filhos da Floresta. Eles são pequenos como crianças, escuros e bonitos. Eles desenvolveram o uso da obsidiana, que também é chamada de vidro do dragão ou fogo congelado pelos valirianos. Tanto os homens quanto as mulheres são caçadores. Seus deuses não têm nome e esses são os mesmos deuses que os primeiros homens adotaram. A forma de adoração que eles encontraram para honrar os seus deuses foram esculpindo rostos em represeiros. É dito que os sábios, os videntes verdes, viam através dos olhos desses represeiros. E a gente pode confirmar isso
na última temporada principalmente através do Bran e do Corvo de Três Olhos. Quando os primeiros homens chegaram até Westeros, a gente pode imaginar que não foi uma recepção muito calorosa, assim como foram os europeus chegando na América. Logo, por medo, os primeiros homens cortaram as árvores para não serem espionados. Especula-se também que eles podiam falar com os corvos e fazê-los repetir suas palavras. Isso foi repassado aos primeiros homens e de alguma forma degradada passou para os mestres, que usam os corvos para mandar mensagens entre os reinos. Este então foi o primeiro vídeo falando sobre a Era da Aurora, também sobre os gigantes e os filhos da floresta. No próximo vídeo eu vou falar sobre os videntes verdes, troca-peles e orcs. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir, se você não é inscrito, se inscreve no canal e espalhar esse vídeo para os seus amigos que querem saber mais sobre o mundo de Westeros e de Crônicas de Gelo e Fogo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter, Snapchat, o Novo Nerd, e também curtir as nossas fanpages, está tudo aqui na descrição. Agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calaçar!